De forma individual ou igreja eclesiástica, primeiro tem que entender o que é racismo, né? Todo mundo fala de racismo, mas tem um monte de gente que não sabe que, sei lá, o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão, né? Então, faz muito sentido. E aí, quando eu falo isso que precisa estudar, as pessoas às vezes dizem, sou arrogante. Pode soar, mas é verdade. Não deixa de ser verdade. Pode me chamar de arrogante, não tem problema. Eu sei quem eu sou, eu não tenho problema com categorizações que as pessoas fazem a meu respeito. Mas as pessoas não estudam. E aí não sabem. E aí, se não sabem, óbvio que não vai poder ver quando uma situação de racismo está acontecendo ao seu lado. E não vou poder, muito menos, intervir, né? Então, estudar o tema, ler livros, tem se chama Estigma da Cor. Muito bom. Modéstia, tem um aí, né? Tá na Amazon. Mas ler sobre isso, né? Tipo, eu me esforcei muito por colocar referências bibliográficas mesmo. E ver lá as referências. No livro, no final, tem um apêndice de dicas práticas de combate ao racismo. Você pode até nos dar algumas dicas aí de alguns outros livros para ler. Estigma da Cor, claro, mas outros. Sim, né? Tem o Read My Black, né, que foi interpretado como uma leitura negra pelo mundo cristão, do Isaac Macaulay, que esse livro é sensacional. Inclusive, eu fiz um dos endossos. Eu amo esse livro, eu recomendo ele o tempo todo. Tem o Porquê Não Podemos Esperar, do Martin Luther King. Embora fale da realidade, esses dois, né, eles são dois afro-americanos, eles falam da realidade dos Estados Unidos, mas tem muita coisa que pode se aplicar aqui, né? E aí, as coisas que se aplicam só lá, você vai ter que deixar para lá, né? Não traz para cá. Tem o do Piper, né? O Racismo, a Cruz e o Cristão, que é um livro muito bom. Eu não gosto do Piper falando sobre feminilidade, mas eu gosto do Piper falando sobre racismo. E esse livro é bem legal. E ele fala numa perspectiva de branco que entendeu que era racista, que combateu contra isso ao ponto de adotar uma menina negra, né? Ele conta a história como ele era racista, como a mãe dele ajudou ele na luta contra isso, como ele estudou sobre isso. É bem legal o livro, bem legal mesmo. Tem o livro do Keller, Justiça Generosa, né? Que ele não trata exatamente só do racismo, mas fala de justiça como um todo. E tem um capítulo que ele trata sobre o racismo, tem uma parte que ele trata sobre o racismo. Tem um livro do David Platt, Contra a Cultura, que tem um capítulo, eu acho que é o capítulo 9, que ele fala sobre o racismo. É o que eu tô lembrando. Pô, só aí já tem muito material pra se passar o ano lendo aí. Tá feito, o Fofoca Reversa, né? Já tá, já... Tem, gente. Vamos ler. E tem uns livros a trilogia lá do Laurentino, Escravidão, volume 1, 2 e 3. E são livrões, assim, são 400 páginas, assim, então dá pra passar um tempinho lendo, né? Um tempinho, uns 2 dias. Brincadeira. No meu caso, 2 anos. Mas tem muita literatura, graças a Deus tem sido trazido... tem O Quão Africano é o Cristianismo, que a editora Quitanda traduziu recentemente, que é um livro espetacular, sensacional. Agora eu não vou parar nunca de lembrar das coisas. Mas estudar sobre isso vai ajudar a entender quando está acontecendo do seu lado e saber se posicionar, né? E lembrando que não é só o negro contra o racismo, né? A sociedade toda contra o racismo, então o branco pode e deve, né, intervir nas situações de racismo. E não ser passivos. Então, seja igreja, como comunidade, seja de forma pessoal, estudar sobre isso. Eu já vi igrejas que utilizaram, por exemplo, do Estigma da Cor e de um e-book que eu tinha lançado uns anos atrás, para conversar em gabinetes de pastores, deles sentarem e lerem aquilo juntos e pensarem juntos sobre o assunto e tal. Então, isso é bem importante. Tudo passa pela educação. Eu acredito realmente na educação. Então, estudar sobre isso, entender sobre isso, vai nos ajudar a nos posicionar melhor. De forma eclesiástica, eu acredito isso, né? Como eu falei, púlpito, não tem como. Púlpito é que vai direcionar a igreja. O Guilherme de Carvalho deu a dica de estudo do Êxodo, por exemplo, né?
pregações expositivas do livro do Êxodo, ou pode ser uma série de mensagens, sabe? Falar disso, dessa realidade, do Deus que liberta, sabe? Isso ajuda a formar imaginários, conectar com a realidade brasileira. Isso é muito bom. Êxodo é um excelente livro para tratar sobre essas temáticas, né? Sobre as leis que o Senhor dá, né? De cuidado com os vulneráveis e tudo mais. Tá tudo lá escrito, não é coisa de marxista não, tá lá na Bíblia, né? Vai brigar com Deus, não é comigo não. Uma leitura negra faz exatamente esse movimento, né? Você conseguir observar as respostas que a Bíblia dá para as questões sociais. O Wilson McCauley, né? Ele é professor de Novo Testamento, exegese do Novo Testamento na Wheaton College, né? Então ele faz esse trabalho de exegético mesmo, para quem não sabe o que é exegese, é a interpretação bíblica, né, a partir dos originais. Então ele faz esse trabalho hermenêutico e exegético para mostrar as passagens bíblicas que tem como a gente tratar sobre essas temáticas. É um livro muito bom, de verdade, muito bom mesmo, bem escrito, o cara é fera. Uma boa recomendação para pastores, né? A partir disso daí, para conseguir elaborar sermões para líderes, aí, pequenos grupos, escola bíblica na igreja, fazer séries sobre esse assunto. Sim, e tem vários. Ele é muito legal. Ele me segue no Twitter. Eu acho tão engraçado. Ele me segue no Twitter tem uns 2 anos já. E ele participou de várias entrevistas aqui no Brasil. Inclusive, umas eu participei também. Então, colocar Wilson McCauley no Google, no YouTube, consegue encontrar umas entrevistas que ele participou que foram traduzidas. A Mundo Cristão, inclusive, fez umas 2 ou 3. Eu acho que tem Entre Amigos lá do Zé Bruno com ele. Então, tipo, tem muito material que dá para ir colhendo. Tem muita coisa boa mesmo. E ele é um ortodoxo, né? Que é bem importante aí, que eu acho que é o público, não sei se é o público de vocês, mas geral, é o meu público. Mas é importante, né, para quem... enfim. Para quem fica preocupado, né, com essas misturas, com questão política e etc. É bom ter várias vozes, né, ouvir isso de várias vozes. E de forma eclesiástica do púlpito, e também pode-se fazer um formulário para sentir como é a igreja, né? Porque tem muitas histórias de pessoas que sofrem racismo nas igrejas que não chegam aos pastores e líderes, né? Então, o formulário é anônimo, a pessoa podendo contar como sente a igreja, como sente a comunidade em relação ao redor, né? Se tem tido esse posicionamento com a cultura, se tem ajudado as comunidades mais pobres, que são mais negras, se tem recursos para isso, enfim. Tudo isso ajuda a saber como agir, né? Se a igreja de fato quer agir, tem como fazer isso. Mas é bom ouvir a comunidade, especialmente as pessoas que são negras, que passam por isso, mas anônimo, né? Para a pessoa se sentir mais à vontade de expor. Acho que são as principais coisas. O resto vocês vão comprar o Estigma da Cor. Vocês vão ter várias dicas lá. Isso é só um prelúdio do que tá lá.